dominando com maestria as finanças e exercendo liderança em meio a tanta presença masculina, onde a regra era só homem opina, decidir e pautar é elevar a voz feminina. Em meio a obstáculos e opressão, conciliando maternidade com processos de desconstrução e renovação, adquirindo conhecimentos para evolução, Leane Lemos é sinônimo de determinação. Mas ninguém está proibindo as mulheres. Não, mas é competição. Então, é uma das coisas que eu sempre digo quando, às vezes, Semana da Mulher, todo mundo me chama para falar, porque tem pouca mulher em cargo de liderança, e o pessoal sempre me chama. Eu sempre digo, não pense que você vai ser convidada e que você vai entrar igual a princesa para decidir. Porque não é assim que os homens fazem. Os homens com 2 anos de idade, eles ganham uma bola e eles têm que competir com mais 10 por essa bola. Então, estar numa posição em que há um funil significa que você vai ter que competir e que nem sempre a competição vai ser justa, nem sempre a competição vai ser boa. Não é um convite para participar em qualquer situação ou em qualquer ambiente. Se você quer, você tem que lutar por isso. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é formar mulheres para que elas entrem em contato com seus desejos, seus talentos, e elas possam, porque certamente há muitas mulheres vocacionadas para a política, para a economia, para a engenharia, muita mulher que poderia ser astronauta, poderia estar trabalhando na vacina contra o coronavírus, mas lá atrás o seu talento para a ciência foi cortado, porque aquele não era um ambiente feminino. Então o que a gente precisa é criar essa consciência e as condições para que as pessoas possam lutar por aquilo que elas desejam e atingir os seus objetivos. Isso vale para qualquer situação na vida, né? E quando eu tomei consciência sobre essas diferenças muito tarde, eu acho, muito na faixa dos 40 anos. Hoje as mulheres jovens, elas têm uma consciência que na década de 90 a gente não tinha, era uma coisa que estava começando, embora já tivesse tido todo o movimento feminista, mas tinha na minha geração até uma coisa assim, isso não é machista não, assim, eu trabalho, as pessoas me respeitam, eu sempre fui muito respeitada no meu trabalho, sempre tive o reconhecimento de grandes parcerias com homens, porque é outra coisa muito importante. Não é uma luta contra o outro, é uma luta que é junto, é uma luta que é construindo. A ONU tem um moto que é muito bonito, né? O Eles por Elas, é o hashtag Eles por Elas. Eu gosto muito porque eu tive homens muito importantes que me serviram de exemplo e que, num primeiro momento da minha vida, como não havia modelos femininos, foram os homens que serviram de modelo para mim. Né? Meu pai, que era a pessoa que trabalhava, minha mãe não trabalhava, eu olhava para meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava, eu falei assim, eu queria a vida dele. Claro, minha mãe afetiva, a gente tem uma família, mas eu olhava para aquilo e falava, mas quem está dando as cartas aqui é ele, entendeu? Eu quero poder sair, e meu pai levava a gente para trabalhar, então eu via ele no trabalho, eu via o respeito com que as pessoas olhavam para ele, e eu falava, eu quero isso. Eu quero trabalhar, e meu pai e minha mãe também sempre muito assim, você tem que estudar, tem que estudar. A gente vem de uma família de classe média, então o estudo era a forma de você conseguir ter a sua segurança na vida, você ter um trabalho, né, era por meio do estudo. Então, ter incentivadores em casa, e embora meu pai fosse um homem do interior, sem muita instrução, machista, minha mãe não podia trabalhar, mas ele ensinou a gente que a gente teria que estudar e trabalhar. Por alguma razão que eu não sei, era a contradição na cabeça dele, né, de que a gente tinha que ser aquilo que ele mesmo não deixava, né, mas talvez ele visse no mundo que as mudanças do mundo e que se a gente não se preparasse, que a gente ficaria muito vulnerável. Então, como ele, eu tive outros parceiros, né, eu tive chefes, homens, que eu admirava e que identificaram o meu talento e acreditaram nele mais do que eu acreditava na época, quando eu era muito jovem, ali na faixa dos 20 e poucos, 30 anos, e achava que não daria conta de um determinado desafio no trabalho. Então isso é muito importante, a gente ter parcerias, homens, mulheres. Hoje a gente tem mais mulheres, né? Hoje eu tenho os meus mentores homens e tenho minhas mentoras mulheres. Eu gosto de ouvir os dois lados, porque são formas diferentes de encarar o mundo, e essa que é a beleza,
da gente ter a diversidade é justamente por causa da diferença. A igualdade é a igualdade de poder ser quem você é e poder fazer o que você quiser dentro do seu propósito de vida.